Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, 22 de setembro de 2020. Esse ano aí que insiste nos desafiar, né? Como eu sempre digo, estamos vencendo, hein? Faltam poucos dias para esse ano terminar e a gente começar um outro ano aí novo. 2021 já está batendo a porta, hein? Bem-vindos aí todos, bem-vindos todas. Nossa quarta temporada aí, já quase chegando ao fim, semana que vem termina. Verdade, hoje é dia 23. Caramba, meu relógio está marcando 22. Caramba. Então vamos lá, galera. Bom dia, hoje dia 20. Ó, gozado, que estranho. Hoje dia 23 de setembro, quarta-feira. O meu tá marcando terça-feira, 22. Doideira. Mas tá tudo certo, vamos em frente. Espero que estejam todos bem. Opa, parabéns aí, Rose. Parabéns pra filhona. Tô aqui direto de Balneário Camboriú, fazendo essa live com vocês. E mais tarde voltando para casa. Isso, estou em Camboriú. Muito bom, galera. Vamos lá, vamos lá. Passado não existe, Brinkman. Como você sabe, a gente está abordando aqui nessa série de lives agora as virtudes da Ordem dos Templários. Começamos com as 7 principais e agora a gente está discorrendo sobre outras tantas. E hoje a gente vai falar sobre diligência. Bem bacana, viu? Não estou no arranha-céu não, Palma. Eu estou num hotel aqui na rua 1901. Acho que é 1901 mesmo. Muito bem, vamos lá, galera, vamos lá. Bom, a gente tem percorrido aí juntos várias virtudes, né, pessoal? E é bacana porque ontem eu estava fazendo um trabalho que eu continuo hoje a fazer com toda a liderança de a maior rede de franquias de odontologia premium do país, né? E nós estávamos falando ontem sobre cultura, sobre clima organizacional, sobre valores corporativos e valores humanos, né? E foi uma conversa bacana, porque a gente está falando de vários valores desde o dia 6 de setembro, quando a gente começou essa quarta temporada aqui da Jornada Leg, né? Com todas aquelas virtudes que a gente vem discorrendo sobre elas. E a virtude de hoje, pessoal, é uma virtude de extrema importância e ela conversa muito, quer dizer, todas as virtudes se conversam. Se a gente fosse fazer um desenho, poderíamos fazer um desenho que seria meio que uma teia, onde as virtudes todas se conversam umas com as outras, né? Uma está ligada à outra, e é disso que humanos somos feitos, né? De todas essas virtudes, e obviamente do seu contraponto também, que é o lado viciante ou vicioso dessas virtudes, né? Aí você vai decidir, no momento que você estiver sendo, quem você vai ser, e usar ou sacar do bolso a virtude ou sacar do bolso o vício, e então escolher a vida que você quer ter. E isso é muito simples de entender, talvez não tão simples de viver ou de fazer, mas é muito simples de entender. E a virtude de hoje se chama diligência, né? O que é a diligência? Diligência vem de diligentia, no latim, né? Sempre o latim. Que mistura ali o dis e o legere, que dá origem a diligere, né? Que significa valorizar muito, gostar muito daquilo e escolher por aquilo, né? Então a gente vai derivando uma coisa da outra, e a língua faz muito isso, né? De um termo ela deriva para outro, deriva para outro, deriva para outro, até que numa cultura ela se estabelece. Então a palavra diligência, ela tem um significado que deriva dessas questões que a gente está discutindo, mas no fim das contas ela se conclui como sendo seguir um objetivo na vida.
com cuidado, com empenho com empenho e com zelo, né? Então veja, tem um outro significado de diligência que conecta muito com uma atividade que eu realizo e que muitos aqui também realizam e que ouvem muito falar, que é o tal do coach, né? O coaching. O que é o coaching? Coaching é um processo de desenvolvimento onde você apoia uma pessoa a sair de um ponto A e ir para um ponto B, né? Tanto é que em alguns lugares do mundo, coach é o sinônimo de um ônibus, de uma carruagem, né? Em alguns países do mundo você vai pedir um táxi, você pede um coach. Por quê? Porque o coach e o cocheiro, né, o cara que está aí tocando o coach, ele vai levar você de um ponto A para um ponto B. Se você se lembrar de alguns filmes que você já assistiu no passado, existia a figura das diligências. E o que era a diligência? Era também um meio de transporte para levar a pessoa de um ponto A para um ponto B, ou seja, para um objetivo, de maneira segura, confortável, zelosa, atenciosa, com cuidado. Então essas coisas meio que se misturam. Eu achei muito interessante essa correlação, né? Então, uma vida diligente, né, um ser humano que utiliza a virtude da diligência é um ser humano que define seus objetivos, e essa é uma coisa que a gente conversa muito aqui, né? É um ser humano que define seus objetivos e o busca de maneira cuidadosa, de maneira empenhada, de maneira zelosa, né, com cuidado e atenção, colocando isso como algo importante e prioritário na vida dele, o que conecta com o sentido da palavra valores, né? Exatamente. O livro do Rode, O Cocheiro do Rei, fala muito dessas coisas, né? E diligência, na medida que é buscar um objetivo com cuidado, empenho e zelo, requer uma virtude enorme que a gente conversou ontem, que é a paciência, né? Aquela capacidade de você suportar, tolerar, aguentar, né? E aí a gente pode criar situações prazerosas, como aproveitar o caminho enquanto não chega no destino, e aprendendo ao longo da caminhada para ver quem você se torna no final dela. São coisas um tanto quanto até poéticas, mas que podem fazer com que a vida tenha um significado diferente, né? Porque uma vida sem objetivos, eu estava conversando muito isso ontem com o pessoal, é uma vida destinada a uma vida em fuga, né? Pensa bem, se você não tem uma meta clara, se você não tem um objetivo claro, se você não tem uma visão de futuro clara, a sina desse ser humano vai ser de sair daqueles lugares ou daquelas situações que ele não gosta de viver. Agora, quando você tem uma meta clara, você até tem a paciência de passar por etapas que não são boas, porque você sabe aonde você quer chegar. Percebe? Então a pessoa irada, aquela pessoa estourada, aquela pessoa estressada, aquela pessoa que não consegue suportar muito a realidade em que vive, eu poderia dizer que ela não o faz porque ela não tem uma meta posterior àquele momento de tensão que ela está vivendo. Por isso ela não quer nem ultrapassar por aquilo, ela quer sair daquilo de qualquer maneira, se livrar de qualquer forma daquela circunstância ou daquela condição que a aflige. Como, por exemplo, pessoas que não veem a hora de chegar ao final de semana. Para quê? Porque ela tem um objetivo no final de semana, ou porque ela quer se livrar da semana aonde ela entra em contato com alguém que ela não gosta muito, que é ela enquanto está no trabalho. Percebe? Ou aquela pessoa que entra numa briga e quer encerrar essa briga de qualquer maneira e periga até se colocar numa condição de letalidade mesmo. Por quê? E ela entrou numa briga por quê? Porque não suportava aquela discussão. Mas se ele tivesse uma meta posterior àquele momento de tensão, ele passaria por aquele momento de tensão porque ele tem uma visão de futuro ali na frente. Entende, pessoal? Então, ter uma meta, ser diligente, é talvez uma das grandes garantias para você ter uma vida em paz, para você colocar foco, para você colocar energia naquilo que de fato importa, para você não perder tempo com distrações, não perder tempo com superficialidades, não perder tempo
com pessoas até que nem valem a pena perder tempo, entende? Não perder tempo com comida que não vale a pena ser ingerida, com atividade que não vale a pena ser feita. Ou seja, para que você comece a fazer melhor as suas escolhas. Para mim é muito simples entender esse negócio, obviamente nem tão simples fazer, porque fazer é trabalhoso, mas quando você define que você vai sair da sua casa e você vai, né, para o seu trabalho, você faz escolhas que te levem para esse lugar. Você não muda o trajeto para dar uma volta, para se distrair, para aumentar o caminho, com vistas a não chegar nesse lugar. Essa é a função, uma das funções do objetivo. Uma vez definido um objetivo, você caminha diligentemente em direção a esse objetivo e você terá que desenvolver habilidades, virtudes, competências para chegar lá. E uma vez que chegou lá, o mais importante, aí sim, o mais importante é você perceber quem você se tornou nessa caminhada. E a diligência é a virtude necessária para isso. A virtude necessária para isso, porque vai fazer você seguir um objetivo, ou em direção ao objetivo, com cuidado, empenho e zelo. E nesse caminho você vai começar a descobrir quem você de fato é e quem você está sendo no momento que você está sendo ali. Né? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer: quem você quer ser no momento que você estiver sendo? Você quer ser a diligência ou a preguiça? Você quer ser a fé ou o ceticismo? Você quer ser a fortaleza ou a fraqueza? Né? Pegando aí os contrapontos das virtudes e dos vícios que a gente está desenvolvendo aqui nas nossas conversas. Né? Então, pessoal, o convite prático, né, para trazer esse conceito para a vida, né, para o nosso dia a dia, é o seguinte: qual que é o objetivo de vida que você está diligentemente perseguindo? E vou te fazer a pergunta para você responder mandando um joinha. Você tem um objetivo claramente definido em direção ao qual você está diligentemente perseguindo esse objetivo? Manda um joinha se você tiver, entendeu? O livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, mostra bem isso. Tem razão, Benedito. Um baita livro, viu? Um baita livro. É um baita livro. Dá origem aí a uma linha da psicologia sensacional, que é a logoterapia. Então você tem de fato um objetivo claramente definido, você está se distraindo com as coisas do dia a dia. Entendeu? Você investe nesse objetivo. Eu conheço um monte de gente que fala assim: o meu objetivo é me autoconhecer. Mas a pessoa não investe um tempo que seja no autoconhecimento. Quanto mais dinheiro, né? Recurso de toda ordem, né? Tempo é um recurso, dinheiro é um recurso, ferramentas são recursos. Então ela fala uma coisa, mas é da boca para fora. E tá tudo bem, porque vai ter a consequência. Entende? Isso, sério, objetivos de curto, médio e longo prazo, isso é interessante. Também não é uma coisa para se viver assim tenso e preocupado com isso e deixar de curtir os prazeres da vida enquanto você vai caminhando em direção a esse objetivo, sabe? É como se fosse realmente uma viagem que você aproveita para parar num lugar, tomar uma água, ir ao banheiro, fazer um lanche, tirar uma foto, percebe? Tem pessoas que trafegam nos extremos dessa história. Não, a pessoa tem que ter um objetivo, e tudo é objetivo, e não pode fazer mais nada, não tem mais alegria de viver, enquanto não atingir aquele objetivo, o cara é obcecado naquele negócio, né? O outro lado é: não vou ter objetivo, porque a vida é muito boa, deixa a vida me levar, a vida leva eu e tal, não sei o quê. São extremos, galera, e sempre o extremo é delicado, né? O equilíbrio, o caminho intermediário ali, o caminho do meio talvez seja o melhor, a opção mais que te dá mais recursos, mais elenco, mais repertório para você trafegar e fazer a sua jornada acontecer, entende? Então são coisas simples. Eu estava conversando com uma amiga há um tempo atrás sobre como viver é simples, né? Mas é trabalhoso, é bem trabalhoso. É mais ou menos como uma maratona, né? O que é uma maratona?
Maratona é uma corrida que você considera completa quando você faz lá 42.123 metros, né? É simples correr uma maratona, porque o que você tem que fazer? Você tem que dar saltos consecutivos, né, até que você complete 42.123 metros. É simples isso, concorda? Luiz, tá bom, é simples. Porra, mas dá um trabalho danado. É trabalhoso. Aí é sim, porque você tem que se preparar para aquele desafio, e preparar no sentido de preparar o teu corpo físico, preparar através de conhecimento. Você tem que ter conhecimento sobre o percurso, você tem que ter conhecimento sobre o teu corpo, você tem que ter conhecimento sobre nutrição, você tem que ter conhecimento sobre ingestão de alimentos e energia e gasto calórico, você tem que ter uma preparação emocional, porque tem um momento crucial na maratona que, se você parar naquele momento, você não continua mais. Se você continuar daquele momento e resistir, você vai até o final. E há quem diga até, sinceramente, que há um conhecimento espiritual nisso, que é a hora que você vai ter que vencer a você mesmo, no momento em que o teu corpo está, e a tua mente está dizendo para você, cara, não dá mais, para. Aí você fala assim, não, eu vou continuar mais um pouco, né? Então, Cláudio, esse é o ponto, né? A vida é simples se ela for gerenciada. E quando a gente fala isso, né, e é legal essa sua colocação, é porque, na verdade, a gente vai buscar um gerenciamento de si próprio, né? Um gerenciamento dos pensamentos, um gerenciamento das emoções, um gerenciamento dos comportamentos, um gerenciamento dos recursos internos, um gerenciamento dos objetivos que quer atingir. E isso requer um total autodomínio, entende? Então veja, no fim das contas, pessoal, todo mundo aqui é um gestor da sua própria história, é um diretor da sua própria vida, é um executivo ou uma executiva da sua própria existência. E muitos desses profissionais só vê essas competências quando ele senta na cadeira de diretor dele na empresa, e não vê essa competência quando ele senta na cadeira de dono da vida dele, entende? Por isso que essas virtudes são importantes, porque são recursos internos que nós carregamos, e recursos esses importantes para atingir ou para gerar o resultado que uma empresa chamada você pode gerar. Entendeu? Riqueza, bem-estar, uma série de benefícios que você pode gerar para você e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Por isso que eu gosto muito da ideia de que pessoas e empresas operam da mesma maneira, igualzinho, sem tirar nem pôr. É igualzinho. A diferença é que você é uma pessoa com vários eus dentro, né? Então as confusões se dão, e uma empresa é um monte de gente, e cada uma desse monte de gente tem vários eus ali dentro também, né? Que tem confusão, que tem dilemas, e todos eles oriundos de uma questão chamada falta de autoconhecimento, né? Então esse é o grande barato, pessoal. O autoconhecimento talvez seja, dos livros da biblioteca que você vai ter que ler ao longo da sua vida, em busca do conhecimento, talvez seja o primeiro e mais importante livro. O Cláudio está falando o seguinte: você falou de nível de maturidade. O dependente terceiriza essa responsabilidade. Com certeza, né? O dependente porque ele acredita que precisa do outro, e esse acreditar que precisa do outro é um estágio de imaturidade pessoal. Às vezes no nível de uma dependência emocional. Tem muitas pessoas que acham, ou que se percebem independentes ou interdependentes materialmente, intelectualmente, fisicamente, mas se posicionam na vida como pessoas dependentes emocionais, né? E aí ele precisa do amor do chefe, ele precisa do amor dos filhos, ele precisa do amor da sua audiência, ele precisa do amor dos seus fãs, se é um caso de um artista. E quando você precisa, você depende. Se você depende, você não governa, você não lidera a si próprio, né? Então, turma, esse é o nosso grande desafio, né, nessa existência e nessa nossa passagem por essa experiência terrena, né? Administrar a si próprio, conhecer-te a ti mesmo,
tornar-te aquilo que tu és, de fato, né? E para isso há que se ter diligência, há que se ter metas claras, há que se percorrer essas metas de maneira muito clara, trazer isso para a sua vida como um objetivo de vida, né? Para que isso tenha devida importância e que você garanta o foco de atingir aquele objetivo que você quer e não se permita distrair ao longo da jornada, ao longo do caminho, por coisas frugais, por coisas triviais, por coisas que não vão ter grande importância. É incrível como eu e você conhecemos pessoas que, ao primeiro palito de fósforo que tem no meio do caminho, ele tropeça, cai, quebra o dedo, quebra a perna e constrói uma história maravilhosa para dizer que não vai conseguir, né? Uma pessoa que está aí num empreendimento pessoal de garantir e melhorar o seu nível diligentemente de saúde. Basta alguém fazer um pudim e essa pessoa, eu não posso, tem que comer esse pudim porque ele é maravilhoso. É uma coisa muito impressionante isso, né? O Paulo está falando que, caramba, você está falando de mim, da minha história pessoal e profissional. Trabalho com minha família e sinto essas amarras psicológicas. Então, Paulo, esse é o grande barato, Ramiro. Esse é o grande ponto. Essas amarras psicológicas são as interpretações que você, né, e outras pessoas que passam por essa experiência dão para as coisas que acontecem com elas, entende? Uma coisa que eu estou aprendendo muito na psicanálise e que livra muito a culpa de pai e mãe é que, talvez, né, já ouvi muito essa frase, né, já ouvi muitas pessoas dizendo, toda vez que nasce uma criança, nasce uma mãe culpada, né? E na psicanálise, a ideia é um pouco diferente, porque um trauma eventual que uma criança tenha não é um trauma advindo da ação da mãe ou do pai, né? Mas esse trauma advém da fantasia que a criança cria da ação da mãe ou ação do pai. Então traz isso para um adulto e o adulto vê alguém que passa por ele e não cumprimenta. Aí o adulto pensa assim, esse cara não gosta de mim. Então veja, não é o que o cara deixou de fazer, é o que o adulto fez com o que ele viu que estava sendo feito. Entende? É a fantasia que o adulto cria para explicar por que aquela pessoa passou na frente dele e não o cumprimentou. Ele não gosta de mim. Isso é uma fantasia, cara. Isso é uma fantasia. E aí a pessoa se deixa levar por essa fantasia e transforma essa fantasia em realidade. Nós chamamos isso, eu chamo isso em muitas circunstâncias que a gente conversa, de crenças. Crenças, obviamente, limitantes, né? As crenças, aquilo que eu acredito, transforma em realidade e me faz ter razão, ao invés de transformar aquele significado para algo que me leva para diligentemente atingir um objetivo. Entende, pessoal? Então esse gerenciamento que o Cláudio menciona, essa simplicidade de vida que eu procuro mencionar, o que não exime da vida ser uma experiência trabalhosa, sofisticada até, bem sofisticada, ela tem uma certa razão, na medida em que a pessoa tem uma meta clara, o que eu quero para a minha vida, valores e por que essa meta é importante, né? Por que isso é importante, e instrumentos para chegar no resultado que ela quer. E os instrumentos dão conta do processo, e esse processo envolve como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. O que, por que e como. O que é o destino, aquilo que eu quero atingir, aquele objetivo que eu quero alcançar, almejar. O porquê, o motivo que vem antes, né? O propósito vem de proponere, que é uma coisa que antecede o objetivo. O propósito é a causa que me leva ao efeito. E o processo são os comos. E no contexto que a gente está conversando do humano, o processo de como você pensa, como você sente, como você age. Então não se permita ficar preso num modelo mental ou num padrão emocional. Porque modelos e padrões te prendem. E o teu trabalho é mudar os modelos e mudar os padrões para que eles te liberem. Entendeu? E para isso um objetivo de vida é sensacional.
Você muda modelos mentais e padrões emocionais quando você estabelece metas. Se ligou nessa frase, turma? Você muda o seu modelo mental e o seu padrão emocional quando você estabelece metas. Por isso que para atingir uma meta você tem que se tornar alguém melhor. Por isso tem que ser uma meta desafiadora, para que ela mexa no seu modelo mental e no seu padrão emocional. Para que ao chegar nessa meta você tenha se tornado alguém melhor. Entendeu? E sempre que eu vivo uma experiência que me torne alguém melhor, que me torne alguém mais paciente, mais caridoso, mais justo, mais temperado, mais esperançoso, isso é por si uma experiência espiritual. Porque te torna um ser humano melhor. Entende? Então a gente está falando aqui de conceitos, intelectualmente, a gente está falando de condições físicas, fisicamente, a gente está falando de lidar com emoções emocionalmente, mas principalmente a gente está falando de nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, é uma experiência eminentemente espiritual. Beleza, turma? É bacana. Então o convite que eu te faço é esse: reflita e entre em ação nessa virtude chamada diligência, né? O Mutzberg está dizendo: tenho de ser sábio para saber o que fazer, habilidoso para saber como fazer e virtuoso para fazer. É por aí. E as coisas fluem muito melhor também, Nanduba. É isso aí. Minha sobrinha querida também está presente aqui hoje, legal. E as coisas fluem melhor também. É isso aí, galera. Quando eu sei o que eu quero, e portanto para saber o que eu quero, eu também sei o que eu não quero. Quando eu sei por que isso é importante, né? Aí parece que as coisas então se arranjam, no sentido de criar um arranjo, né? De harmonizar, e aí as coisas acabam fluindo e acontecendo. Entende? Então, se liga nisso. Qual que é o teu objetivo de vida? Ou quais são os seus objetivos de vida? E também não dá para ter 250 objetivos de vida, senão você dispersa toda a tua energia e fica, obviamente, paralisado pelo volume de opções que tem, né? Então, atitude e foco, sim, é importante, mas isso é o resumo de meia hora de conversa aqui, que o Bassani muito bem definiu. A diligência demanda atitude e foco, né? Comportamento, ação e foco naquilo que se quer atingir. Tá legal? Então, galera, olha, só para não perder o hábito, e voltando para São Paulo hoje à noite, a partir de amanhã e durante o resto da semana que vem todo, nós vamos começar a divulgar o desafio, isso, Mutzberg, o desafio Sherpa, hein? O desafio Sherpa, edição número 2, vai acontecer do dia 9 a dia 11 de outubro. Você não pode perder esse negócio, porque essa é uma grande experiência de autoconhecimento. Eu garanto a você, com o compromisso de você não pagar ou de você ter o seu dinheiro de volta, se ao final da jornada você não tiver atingido um outro patamar de autoconhecimento. Tá legal? Dia 9, 10 e 11 de outubro, guarda na tua agenda, a gente vai começar a divulgar isso a partir de amanhã ou depois, e a partir de semana que vem, a partir do dia 30, se eu não me engano, eu tenho que ver com o pessoal que está me apoiando nisso, a partir do dia 30 a gente começa aí a abertura das inscrições e vão ser poucas vagas, tá, pessoal? Para a gente poder ver se a gente consegue fazer um trabalho. Eu estou aumentando um pouquinho as vagas agora exatamente para ver o limite disso. Então fica ligado, guarda aí na tua agenda, 9, 10 e 11 de outubro, e você ainda tem o dia 12 de outubro para descansar da experiência de subir o Everest, fincar a bandeira no cume e depois descer para o acampamento base, renovado, com uma outra visão de si mesmo, num outro patamar de autoconhecimento. Tá legal? Galera, excelente quarta-feira para vocês, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até amanhã, pessoal. E amanhã nós vamos falar sobre responsabilidade, viu? Uma das virtudes que eu mais gosto e que eu mais presto atenção e que vai ser um prazer falar sobre responsabilidade amanhã. Valeu, galera. Parabéns para sua filha aí, Rose. Tchau, pessoal. Boa quarta para todos. Até mais.